Oi, gente, muito obrigada primeiro por terem aceitado o convite de participar dessa aula. Essa unidade, né, a gente está trabalhando aí o cotidiano intramuros. Então, a ideia é que os alunos consigam pensar como gestores. E para pensar como gestor, nada mais importante que você ter acesso à realidade existente intramuros. Então, a ideia do convite a vocês foi pensar essa realidade em como que é operacionalizado o trabalho dentro das unidades socioeducativas. E um outro ponto muito importante é porque toda vez que a gente ouve falar sobre prisões ou sobre unidade socioeducativa, isso fica muito atribuído aí ao trabalho dos agentes. E eu acho que é muito importante a gente iluminar ou dar a devida importância ao trabalho que é realizado pela equipe técnica dentro dessas unidades. Então, o convite a vocês está muito centralizado nessa ideia e eu vou contar com vocês aí com a exposição para que os alunos possam conhecer como que, de fato, é o cotidiano dentro dessas unidades socioeducativas. Então, no primeiro momento, eu gostaria que vocês dissessem, né, o nome de vocês, o lugar de fala, qual é a função que vocês realizam, há quanto tempo vocês estão no sistema. E, na sequência, dizer quais são as atribuições que vocês têm dentro da unidade socioeducativa, quais são os limites que vocês percebem e quais são as principais possibilidades de trabalho aí que vocês conseguiram perceber dentro da experiência de trabalho. Então, vamos começar aí com a Adriana. Boa noite, eu sou pedagoga e eu atuo num centro socioeducativo feminino. As nossas atribuições são variadas, né? Mas a minha é basicamente com relação à escola. Então, a gente recebe as adolescentes e a primeira coisa que a gente tem que fazer é conseguir o histórico escolar desse adolescente para poder inseri-la na sala que é correspondente ao ano que ela está. Normalmente, no primeiro momento, a gente escuta a adolescente. Aí ela fala que às vezes está no sétimo, oitavo, aí nós não temos o histórico da adolescente ainda, primeiro porque o nosso centro socioeducativo é o feminino, ele atua no estado inteiro, então normalmente essas adolescentes elas vêm do interior, então a gente tem muita dificuldade com relação a trazer o histórico dessa adolescente, a gente tem que comunicar a família, até elas conseguirem enviar para a gente o histórico escolar. Então, nesse primeiro momento, a gente escuta o que a adolescente está falando. Se ela falar que é oitavo ano, a gente vai inserir ela numa turma de oitavo ano. Assim que a família envia o histórico escolar ou que a gente consegue o contato com a escola, aí sim a gente, com o documento na mão, a gente coloca, vai inserir a adolescente no ano correto que ela está. O socioeducativo, ele trabalha de uma forma diferente, porque a maioria das adolescentes vem com uma defasagem muito grande, então que a gente trabalha duas séries em uma, sexto, sétimo, oitavo, nono, e o ensino médio é primeiro, segundo e terceiro ano. Então, a partir do momento que a gente insere esses adolescentes na sala de aula, aí a gente vai começar a trabalhar as dificuldades dela. A gente vai fazer um diagnóstico, ver quem tem dificuldade, algumas têm muita dificuldade, ficaram anos evadidos da escola, ou ficaram meses, aí depende. Então, a gente vai sondar essas dificuldades da adolescente. A gente trabalha com uma escola que atua dentro do socioeducativo, é uma escola regular, ela chama Escola Estadual Jovem Protagonista, então ela atua lá dentro. Os professores vêm da Secretaria do Estado dar aula dentro do socioeducativo, tem supervisora, tem diretora, é uma escola normal, regular. Aí, essas adolescentes, a gente vai sondar as dificuldades da adolescente. Depois que sonda essas dificuldades, aí a gente vai entrar em contato com a família. A família sempre nos diz algo a mais do que as adolescentes. E aí, a partir disso, a gente começa o nosso trabalho. Depois que a gente insere adolescente na escola, aí vem as questões profissionais da adolescente. A gente sempre faz um atendimento,
sondando profissionalmente os cursos que ela já fez, os cursos que ela tem vontade de fazer, que a gente pode proporcionar para ela dentro do socioeducativo. A gente percebe que muitas adolescentes nunca fizeram curso nenhum. As famílias também não puderam proporcionar a essas adolescentes uma diversidade de escola, curso e outras coisas. Então, lá dentro é o momento delas conseguirem fazer isso. E aí, o nosso planejamento é profissionalização, é a escolaridade dessas adolescentes, é inserir as adolescentes fora do socioeducativo também, como culturalmente. A gente consegue proporcionar alguns passeios para esses adolescentes que vieram do interior, que provavelmente não conhecem muito museus, várias atividades diferentes aqui em Belo Horizonte. Então, a gente proporciona para elas isso também. É uma atividade muito interessante como pedagoga, porque eu consigo desenvolver com ela algumas coisas que lá fora, na cidade delas, ou aqui mesmo em Belo Horizonte, quem é daqui não conseguiu adquirir culturalmente, profissionalmente e a escolarização. A gente tem adolescente que já conseguiu formar no ensino médio, nós temos adolescentes que estão caminhando para a formação de curso superior e são basicamente esses fatores. A gente enfrenta algumas dificuldades como profissionalização. Antes nós tínhamos muitos parceiros que trabalhavam com a gente. Ultimamente a gente não tem esse número grande de parceiros, mas a gente trabalha muito diretamente com o Senai, com o Senac, com a Rede Cidadã, e a gente consegue proporcionar para muitas adolescentes trabalhar a questão do empreendedorismo, que eu acho que é importante para a cidade com que elas vão retornar, logo elas consigam adquirir uma forma de trabalho ou pelo próprio Senai ou pela própria Rede Cidadã. Ultimamente, essas dificuldades são basicamente por falta de investimento, né? Políticas públicas ineficientes, né? Então, acho que é isso basicamente que acontece ultimamente no socioeducativo. Tatiana. Boa noite, meu nome é Tatiana Tironi, eu sou terapeuta ocupacional, trabalho já há 15 anos no sistema socioeducativo, eu já passei por unidade provisória, unidade de internação masculina, passei pela gestão, estou agora numa unidade feminina, e estou fazendo um mestrado, também estudando o programa de estudos da ocupação da UFMG, é um mestrado na Escola de Terapia Ocupacional, que eu estou pesquisando também o público do socioeducativo, né? E aí, para falar um pouquinho, assim, das minhas atribuições, a terapia ocupacional, né, tem muitas coisas que fazem parceria com a pedagogia, né? E é uma profissão muito abrangente, que faz muitas coisas, né? Então, quando a adolescente chega, a gente faz o histórico ocupacional da adolescente para tentar entender essa trajetória ocupacional da vida dela, do cotidiano, do dia a dia dessa menina, de como que foi a vida dela até ali, o que ela teve de experiência, o que ela vivenciou até chegar aqui. A profissionalização também é um eixo, né, que a terapia ocupacional acompanha. Quando o adolescente traz alguma demanda de curso profissionalizante, a gente vai qualificar essa demanda, né? Entender o porquê dessa demanda, porque às vezes os meninos falam assim, eu quero ser cabeleireiro. Por quê? Porque o menino falou aqui que tem curso, né? Mas nem é uma questão para ele. Então, a gente vai qualificar essa demanda e muitos adolescentes, eles não têm nem noção do que eles querem fazer, então a gente vai também trabalhar a ampliação do leque de possibilidades, apresentar, né, possibilidades nesse campo de profissionalização para os adolescentes. Uma função também da terapia ocupacional é acompanhar os parceiros da unidade, né? Então a gente tem aí os parceiros da espiritualidade, né, de várias religiões que prestam assistência religiosa para os jovens, meninos e meninos dentro da unidade, fora também a gente que faz esse acompanhamento, essa parceria com eles.
outros parceiros também, né, que fazem oficinas, que fazem outras atividades, né, na unidade. Hoje a gente tem oficina de teatro, a gente tem o programa Superação, que oferta atividade esportiva, né, e cultural. Então, tem todos parceiros, assim, a terapia ocupacional faz esse acompanhamento, esse contato direto com eles. A gente também é responsável pelo planejamento da rotina da unidade, né, com quais as oficinas que vão acontecer, qual horário que vai acontecer cada coisa, qual menina e qual menino que vai estar em cada lugar, em cada momento do dia, né? A gente vai fazendo essa adequação da rotina e essa adaptação. A gente acompanha o eixo de esporte, cultura e lazer também, tanto com as atividades que acontecem dentro da unidade, quanto eventos e possibilidades de atividades externas, né, que a gente pode apresentar à cidade para os jovens, o que existe de possibilidade para essa apropriação dos espaços, né, e conhecimento. A maioria nunca foi no cinema, nunca entrou dentro de um shopping, nunca, como a Adriana falou, nunca conheceu um museu, né? Então, às vezes nem conhece a praça, às vezes nem conhece a cidade que nasceu, né? Nas unidades masculinas, que a maioria dos meninos são de Belo Horizonte, muitas vezes o menino não conhece nem a Praça 7, né? Então, a gente vai apresentando a cidade para esses jovens e o território também, para eles irem se apropriando e entendendo, isso é público, eu posso, eu tenho direito, né? Então, nesse sentido também. E também, junto com a pedagogia, a terapia ocupacional é responsável pela organização das festividades e datas comemorativas que acontecem, os eventos que acontecem dentro da unidade, né? Como festa de Natal, festa junina, Dia das Mães, né? Essas coisas a gente acompanha aí nesse planejamento, nessa organização também. E aí, falando, né, das limitações, assim, no campo da terapia ocupacional, eu acho que a principal dificuldade que um TO novo que chega encontra é desvincular a terapia ocupacional desse espaço, desse modelo médico-paciente, sabe? Que a gente aprende na faculdade. Então, ter essa ampliação, mais esse olhar mais social e essa postura frente aos adolescentes de uma maneira mais próxima, sabe? E sair um pouco desse lugar do saber para também apresentar um lugar do aprender, né? Então, esse eu acho que na terapia ocupacional é um grande desafio para quem está começando, né? E algumas limitações. Eu acho que o número de terapeutas ocupacional dentro das unidades, eu acho que é muito reduzido. A gente tem muitas atribuições e muitas possibilidades de atendimento em grupo, de realização de oficinas, muitas possibilidades de trabalho que às vezes a gente não dá conta de fazer em função das outras atribuições, né? Tem algumas atribuições que são comuns a todos os técnicos, como fazer atendimento, fazer relatório, né? E aí a gente às vezes fica envolvido com coisas, com algumas coisas, e você tem que priorizar algumas coisas e deixa de fazer outras, às vezes, porque a gente é um profissional sozinho em cada unidade, né? É um TO em cada unidade. Então, eu acho que são limitações. A questão da infraestrutura da unidade também, eu acho que é uma limitação para todos nós que somos trabalhadores, né, de um espaço que não é um espaço apropriado, né, para um trabalho saudável. Isso implica em várias coisas, implica em adoecimento do servidor, né, e tem vários dificultadores do trabalho, né. A gente tem sempre que estar se adaptando, estar improvisando, está se doando, né, fazendo muito além das atribuições de cada um, né? Acho que nesse momento é isso. Obrigada. Laila? Boa noite, meu nome é Laila, eu sou psicóloga e eu acho que para compreender o trabalho do psicólogo no socioeducativo é essencial entender primeiro que a gente está lidando com adolescentes privados de liberdade. Então, são indivíduos que estão passando por uma fase de desenvolvimento muito peculiar, e isso a gente precisa se atentar sempre. Então, a adolescência ela é comparada à gestação, assim, os 9 meses, um período muito curto, com tantas mudanças,
a adolescência, a gente faz essa analogia, né, com a gestação também, que é um período, a adolescência é um período muito curto com muitas mudanças, assim, e é um ser humano em formação, que ainda não está fechado, que ainda não se diferenciou, que ainda se confunde muito com o outro. Então, a gente precisa pensar que o psicólogo entra para trabalhar com essa pessoa, com esse sujeito, que, para piorar um pouquinho a situação, está privado de liberdade, né? Sem mencionar as inúmeras situações de vulnerabilidade social que essas pessoas já chegam para a gente, assim. É uma característica aqui do nosso país, que a população que está privada de liberdade também é uma população com muitas vulnerabilidades sociais. Então, chega esse caso nas nossas mãos, geralmente são adolescentes que tiveram direitos violados antes, né? Muitos direitos violados, incluindo o acesso aos serviços de saúde mental, né? A um acompanhamento de saúde mental. Então, a gente tenta fazer essa ligação durante o período de internação, que, né, não era o ideal, infelizmente, chegar na gente para poder fazer algumas ligações, assim. Ela tem atendimentos semanais. Se eu não me engano, é a única área que está previsto na nossa metodologia de Minas Gerais, os atendimentos semanais. E isso é muito porque o entendimento do trabalho do psicólogo é que ele acompanha o adolescente nas diversas mudanças e nas diversas experiências que ele tem ao longo da medida. Então, às vezes é um familiar que promete uma visita e não vai. Isso para o adolescente é um novo elemento que desencadeia um novo processo psicológico. Então, a metodologia entende o psicólogo como essencial, está presente em todas essas minúcias que acontecem durante a medida. A gente que faz o acompanhamento de saúde mental, né, começando pelos encaminhamentos, tem que qualificar o encaminhamento, não só encaminhar. Então, a gente tenta conhecer o caso, conhecer a família, tentar, assim, esquadrinhar um pouquinho daquela estrutura psíquica para entender qual tipo de encaminhamento é melhor, né? Se é um encaminhamento mais frequente, se tem uma necessidade de um atendimento mais frequente, se pode ser um atendimento mais espaçado, porque a depender desse tipo de especificidade, a gente tem que encaminhar para um determinado serviço ou para outro serviço, assim. Né, se é mais interessante um encaminhamento canalítico. Então, assim, isso varia muito, né? Se a psiquiatria tem que entrar também. E aí o psicólogo, a partir já dos primeiros atendimentos, já tem que começar a acompanhar essas questões de saúde mental, incluindo as questões de drogadição, né? Então, já no primeiro atendimento é importante saber, especialmente no provisório, eu acho que isso ainda é mais forte. Eu não atendo provisório, mas isso é muito forte porque às vezes o adolescente ele chega e interrompe o uso de drogas na chegada ali no provisório. Então tem que acompanhar muito de perto, né? Porque é um período de muito sofrimento para a pessoa. Eu atendo hoje um público feminino, então a gente tem que estar sempre cuidando dessas questões de tentativas de autoextermínio, que no feminino aparece um pouco mais, no masculino, não que aconteça mais ou que isso passe mais pela mente, né, das meninas do que dos meninos, mas por algum motivo aparece mais. Então a gente está sempre em contato com esses profissionais. Com a enfermagem também da unidade, é importante acompanhar se as adolescentes, né, estão fazendo uso da medicação. Para alguns casos é essencial para estabilizar esse adolescente para que ele consiga cumprir a medida socioeducativa, né? Se não houver uma estabilidade que muitas vezes é química mesmo, esse adolescente não vai conseguir cumprir a medida, as outras áreas talvez nem vão conseguir trabalhar, porque ele vai estar instável mesmo. Deixa eu ver. Eu acho que as limitações da psicologia eu acho que vem da rede também, por uma rede às vezes muito cheia
Então, falta profissionais nos serviços, né? Assim, tanto na unidade básica, quanto nos serviços de saúde mental e, assim, principalmente nas unidades básicas, assim, para acompanhar uns casos menos severos, assim, a gente tem, às vezes, uma profissional para atender o bairro inteiro, e aí a adolescente tem que ser marcada uma vez por mês, porque não tem como daquela profissional dar conta de atender com uma frequência maior. E isso faz muita falta, né? Eu acho que também o que o psicólogo passa muito é o desconhecimento da rede de saúde mental sobre o socioeducativo. Então, eles tomam muito o adolescente do socioeducativo como um jovem rebelde, com um transtorno de conduta, e às vezes ignoram outros transtornos que podem estar junto, né, nesse emaranhado. Eu acho que essas são as nossas limitações, assim, principais. E eu acho que a potencialidade é a questão do vínculo mesmo, assim. Eu acho que o adolescente, seja ele menino ou menina, ele tá muito sozinho num cumprimento de medida, assim. E quando a gente consegue formar o vínculo, eu acho que é uma coisa muito bacana de trabalhar, assim. Às vezes, num momento de dificuldade, você consegue ser uma ponte desse adolescente com a realidade que ele não está conseguindo acessar por estar privado de liberdade. Eu acho que é isso. Ana Cláudia. Boa noite, meu nome é Ana Cláudia, eu sou técnico jurídico do Socioeducativo São Jerônimo, público feminino. Eu estou há pouco tempo no sistema, tem 2 anos que eu entrei e trabalhei até hoje no São Jerônimo, então eu só conheço mesmo do público feminino. O trabalho do TJ, ele é muito importante, principalmente na chegada dos adolescentes, tanto provisórios quanto internos. Por quê? No caso do provisório, o adolescente ele não pode ficar mais de 45 dias acautelado no socioeducativo. Só que, muitas das vezes, os juízes não prestam atenção nesse prazo. E se o adolescente fica mais tempo, gera uma ilegalidade. Então, a gente tem que ficar muito atento e ter sempre contato direto com as comarcas para poder fazer com que isso não aconteça. E se porventura acontecer, porque já aconteceu, por exemplo, de juiz estender o prazo, e é uma coisa que é ilegal, o ECA não permite que isso aconteça, a gente tem que tomar todas as providências, como, por exemplo, acionar o juiz da fiscalização, acionar a Defensoria Pública, que é muito importante nesse caso, ela consegue fazer uma movimentação muito interessante, muito efetiva. Em ambos os casos, tanto no provisório quanto na internação, às vezes a gente não recebe os documentos necessários, porque tem uma resolução do CNJ que determina quais documentos que tem que vir com o adolescente, e em várias vezes isso não acompanha, não vem. E é muito importante para a gente conseguir fazer uma análise da situação do adolescente, até mesmo em termos de legalidade, a gente precisa dessa documentação. Então, é nossa função também correr atrás disso. Além disso, a análise dos prontuários, até mesmo porque às vezes vem alguma linguagem mais jurídica, que é mais difícil entendimento para os outros profissionais de outras áreas. Então, a gente faz essa análise para poder repassar nos estudos de caso, explicar para a questão ficar mais clara. Em alguns casos, a gente também faz acompanhamento de adolescente em audiência, lembrando que sempre tem que ter esse cuidado, porque a gente não pode advogar para o adolescente. Nós somos técnicas do socioeducativo. Então, tem que ter, porque é uma linha muito tênue. Então, a gente acompanha o adolescente em determinados casos, por exemplo, oitivas em delegacia que o advogado não vai, audiência que, por exemplo, o representante legal também não vai. Seria interessante se a gente fosse em mais audiências, mas como as unidades têm 2 ATJs, tem unidade que tem até 1 e outras que também não tem, fica difícil a gente conseguir acompanhar todas as audiências. Preferencialmente o ATJ que faz a comissão disciplinar. A comissão, quando o adolescente ele infringe, transgride alguma regra do regimento interno, ele participa dessa comissão
e para eventualmente receber alguma sanção. Então, preferencialmente, o ATJ participa, até mesmo para verificar se está tudo legal em relação a essa comissão disciplinar. Vamos lá, para a parte de possibilidades, às vezes vai ser dentro do socioeducativo que alguns direitos vão ser efetivados, né? Então, aqui em Belo Horizonte, a gente tem um contato muito próximo com a Defensoria Pública e com o Ministério Público. Então, há casos, por exemplo, de violações de direito muito sérios, por exemplo, abuso sexual, que a gente consegue encaminhar o adolescente, é claro que se for da vontade dele, para o Ministério Público para que seja tomada alguma providência em relação a essa violação. Coisa que, às vezes, lá fora ele não teria essa oportunidade e esse conhecimento. Com possibilidade também na parte informativa dos direitos, eu tenho como exemplo uma oficina que eu e uma agente de segurança a gente apresentou sobre a Lei Maria da Penha, apresentando quais são os direitos que ela tem, o que é essa lei, como que pode ser utilizado. E isso, a gente percebeu que muito adolescente não sabia sequer que existia, que muitas, né, que a comunidade feminina passavam por essas violações, os familiares passavam por essas violações, e eu acho que o mais importante é fazer com que elas entendam quando elas estão dentro desse ciclo de violência para que elas consigam sair. Então, é uma possibilidade que eu acho muito interessante para as adolescentes do socioeducativo. A questão dos limites. No caso do feminino, como a gente trabalha numa unidade que atende Minas Gerais, todos os municípios de Minas Gerais, e às vezes não vem essa documentação, a gente tem essa dificuldade de conseguir. Tem algumas comarcas que sequer respondem os ofícios que a gente envia pedindo essa documentação. Então, isso é uma parte do limite. Não ter esse contato tão próximo com o processo. Porque seria muito mais interessante, por exemplo, que tem adolescente que ninguém pode ser processado sem ter advogado. Só que tem advogado, por exemplo, tem adolescente que nem sabe quem que é o advogado. Então, ela quer determinadas informações, ela precisa e ela tem direito de saber dessas informações, e às vezes, como a gente não está próximo, a gente não consegue obter para poder repassar para o adolescente. Então, isso é uma situação que é bem limitante no socioeducativo. Eu acredito que é isso da minha área. A gente tinha aqui o Hudson para falar sobre o serviço social, mas parece ter uma falha técnica. Então, eu vou assumir esse lugar, já que eu sou assistente social também, né? Trabalho no sistema. Vou trazer um pouco da minha percepção sobre esse trabalho. Como atribuição, quando o adolescente chega, eu preciso fazer o resgate da história de vida desse sujeito. Então, esse resgate é tanto a partir do ponto de vista do adolescente, das percepções, assim como da família. A família tem uma importância muito grande nesse resgate. Então, a gente faz contato com os familiares, e esses familiares são aqueles que são nomeados pelo adolescente, né, como referência. Então, a gente não está falando aqui de vínculo sanguíneo. A gente fala família num sentido, uma noção mais ampliada. Então, a gente faz contato com essas pessoas que são as referências do adolescente e fazemos contato também com a rede socioassistencial. Aí temos o CRAS, Conselho Tutelar, o CREAS. Então, a gente faz um resgate do percurso do adolescente ou da adolescente pela rede. Esse adolescente já foi atendido ou não? Então, qual foi a história de vida dele desde quando ele nasceu até o momento atual? E o que de fato aconteceu para que ele viesse a ser apreendido e iniciar aí o cumprimento de uma medida socioeducativa? E aí, Hudson, eu estou falando aqui um pouco sobre o nosso papel enquanto assistente social. Queria que você continuasse contando aí do seu ponto de vista como assistente social, como que é esse trabalho, como que esse trabalho se efetiva e quais são aí as dificuldades que você encontra. Olá, gente, tudo bem? Desculpa pelo problema aí técnico, mas eu sou o Hudson, sou assistente social, trabalho numa internação masculina, né, em Belo Horizonte. A gente recebe um público de adolescentes sexo masculino dos 14 aos 21 anos de idade, e o trabalho do assistente social, né, especificamente uma unidade de internação, efetivamente, né, o trabalho do assistente social. O assistente social lida com o eixo família e relações sociais,
E dentro da medida de internação, esse eixo, né, ele parte do pressuposto de que a gente vai fazer um trabalho com a família desses adolescentes que estão em cumprimento de medida de internação. E aí, para fazer esse trabalho efetivamente nesse eixo, né, que logo no início da medida a gente é responsável pela elaboração do plano individual de atendimento. E nesse relatório a gente já tem que fazer um primeiro, né, um acolhimento inicial, né, do eixo, né, dessa família que é referência desse adolescente. Então, o trabalho com esse eixo e o trabalho do assistente social, ele começa no adolescente, né, com o atendimento inicial, os atendimentos individuais, e, né, eu acho que ultrapassa um pouco, né, o público, né, porque a gente faz um acolhimento inicial dessas famílias que estão, né, das referências familiares que visitam o adolescente na unidade, ou então, né, dos adolescentes que não têm uma referência. A gente tem que fazer uma busca ativa, um mapeamento. Aí, gente, continuando um pouco do que o Hudson estava falando, como assistente social, a gente encontra uma série de limites nesse trabalho quando a gente tem famílias, quando a gente tem adolescentes que não têm uma referência. E aí a gente vai se deparar com abrigos, com adolescentes com trajetórias de ruas. Então, realmente, esse é um entrave que, de fato, a medida socioeducativa não tem como resolver ou responder. E, por vezes, nem a política pública ela está realmente desenvolvida ao ponto de acolher esses adolescentes com as histórias que eles têm. Muito pelo contrário, por vezes, essa política pública também estigmatiza esses adolescentes. E a gente tem muita dificuldade também aí no nosso contato com essas famílias que, às vezes, moram muito distante. A grande maioria são famílias muito humildes, que não têm condição para fazer uma visita frequente. Então, a gente acaba, às vezes, trabalhando aquele sujeito sem os laços que o permeiam extramuros. E aí a gente nunca pode pensar o sujeito de uma forma isolada, principalmente na adolescência. Então, essa é uma grande limitação do nosso trabalho. Mas, continuando, eu queria trazer aqui uma pergunta que eu acho que ela é muito emblemática, assim, muito difícil de ser respondida, mas aqui nós temos profissionais excelentes e a gente vai tentar aqui trazer alguns pontos. Eu queria que vocês trouxessem aqui para a turma como que vocês percebem, ou como que o ato infracional é aquele ato equiparado a um crime. Porém, quando a gente fala de adolescente, a gente tem aqui uma série de terminologias que são adaptadas a essa fase de desenvolvimento, que é muito distinta da fase adulta. Então, na medida socioeducativa, o adolescente, quando ele recebe a medida de internação, que é a mais gravosa, que é equiparada à prisão do adulto, então ele fica privado de liberdade, aí por no máximo 3 anos, não há distinção de tempo em relação ao ato infracional. Então, um adolescente que cometeu um homicídio, ou um adolescente que cometeu um furto, ou um roubo, ele pode receber uma medida socioeducativa de internação, independente do ato infracional. E não há uma medida para quem cometeu um homicídio ou uma medida para quem cometeu um roubo, por exemplo. É a mesma medida socioeducativa. Então, vocês aí na atividade que vocês têm, como que vocês percebem o ato infracional dentro da medida socioeducativa? E aí, vamos lá, Laila. Bom, a medida, ela vem em um determinado momento da história do adolescente, que pode ser tanto no início da trajetória infracional, como no meio ou como no fim, né? Tem um lugar que aí vai depender de N fatores, até mesmo da subjetividade daquele juiz que pegou aquele caso e sentenciou, que vai determinar que vai ser uma internação ou que vai ser um outro tipo de medida. Então, pode ser que essa medida surja um pouco mais tarde na trajetória infracional do adolescente, mas pode ser que ela surja logo de cara, assim, que seja o primeiro ato infracional praticado, e aí ele já receba já uma internação que é a medida mais, assim, severa, né? Que é a da privação total de liberdade, sem contato nenhum com o mundo externo, a não ser aquele mediado pela unidade socioeducativa. E aí o ato infracional é interessante entender o
o que aquele ato ele vem trazer naquele momento da história daquele sujeito, né? Então, a gente ultimamente tem pegado muitos casos, assim, que o ato, geralmente, ele diz da história daquele sujeito, assim, e não tanto de um contexto social, né? Então, explico. Muitas vezes, aquele ato infracional vai entrar mais por influência de um contexto social, geral, mais estrutural, e em outros momentos, em outros adolescentes, outros sujeitos, vai entrar muito por causa daquela história em particular, assim, por causa daquele processo, assim. Então, casos, por exemplo, de reincidência no tráfico, esse tipo de coisa, diz muito mais de uma estrutura social do que de, às vezes, particularidades que levaram aquele sujeito a infracionar, assim, um problema familiar, por exemplo, quando chega para a gente uma situação de homicídio dentro da família. Às vezes indica uma situação de abuso dentro daquela família. Então, a gente precisa entender qual é o envolvimento daquele adolescente, daquela adolescente, com a trajetória infracional, né? É uma coisa que está na família já tem anos, né? Às vezes o pai já vem envolvido, a mãe tem envolvimento. Às vezes não, às vezes aquela adolescente vai ser a primeira pessoa a cometer um ato infracional ou um crime, né? Naquela família. Então, é importante isso estar muito claro, não enxergar os casos como coisas muito uniformes, assim, né? Não é homogêneo, cada caso tem a sua particularidade. E entender como essa internação, em qual momento aquele ato infracional surgiu na vida desse sujeito, né? Foi no momento em que, às vezes, perdeu um familiar muito importante, às vezes é num momento em que tem uma descoberta, né, de um mundo social diferente. Às vezes aquele adolescente ele é tão trancafiado na família e descobre outras possibilidades de comunidade, né? Então, qual que é a importância de entender o ato infracional? Porque o ato infracional ele fala daquele sujeito, seja do contexto, né, de um envolvimento com o crime de um modo mais estrutural, né, com a criminalidade, ou seja de algo familiar, algo psíquico que está muito forte, assim, às vezes até uma passagem ao ato que surge no momento do ato infracional. Ana Cláudia? Às vezes a gente depara muito com, como você já tinha mencionado, Débora, com essa dificuldade do adolescente entender o porquê que ele recebeu aquela medida socioeducativa. A internação, ela é considerada uma medida de exceção, é o último caso. Então, diferente das outras medidas, cada uma tem seu requisito, né? Mas o requisito da medida de internação ele é muito claro, ele é muito específico. Você só pode internar um adolescente por 3 motivos. Que seria um ato infracional cometido com grave ameaça, ou então com violência à pessoa, reiteração no cometimento de outras infrações graves, então ele cometeu várias vezes infrações graves, ou então por reiterado e injustificável descumprimento de medidas anteriores. E a gente verifica muito a questão dessa subjetividade, apesar de ter esses requisitos, de ter que ser em algum desses casos, a gente verifica a subjetividade muito forte de juiz para juiz, e principalmente de comarca para comarca. Então, você vê os juízes do interior internando por casos que juízes de Belo Horizonte, por exemplo, não internariam. Por exemplo, um juiz de interior, ele vai internar com muito mais facilidade um adolescente que passou 2, 3 vezes por um tráfico, enquanto Belo Horizonte vai demorar 10 vezes para ele ser internado. Então, isso a gente visualiza. E para o adolescente, ainda pesa mais um pouco. Por exemplo, nessa parte também que a Débora falou, em relação de o adolescente, ele vai ser aplicado uma medida socioeducativa de internação por no máximo 3 anos, prazo indeterminado. Então, nesse caso, a gente não vai conseguir, por exemplo, falar assim, eu tive uma menor participação no ato. E os adolescentes, eles questionam muito isso.
Por que que eu estou internada aqui, sendo que eu apenas estava lá? Eu não fiz, eu não esfaqueei a pessoa. Então, por que que eu estou aqui, sendo que o outro cometeu o ato com uma gravidade muito maior? Então, isso já é difícil o entendimento para o adolescente, principalmente porque no caso do maior não é assim. Então, é muito necessário para o adolescente cumprir a medida e se responsabilizar, que ele entenda qual que é a participação dele naquele ato, por que que ele participou, e que só o fato dele estar aqui naquele momento e ter deixado aquilo acontecer já faz com que ele tenha participado desse ato. Então, é isso que tem que, normalmente, que eu trago nos atendimentos. Na hora que o adolescente questiona, mas por que que eu estou aqui, sendo que eu não participei muito, sendo que foi pouca a minha participação, né? Nesse sentido. Então, eu acho que isso é muito importante para que o adolescente consiga se responsabilizar. E, além disso, também uma análise do histórico infracional. Faz parte do atendimento do ATJ, eu acho que isso para dar um sentido para o adolescente enxergar por que que aquilo ali está acontecendo, por que que ele foi terminar numa internação, ou como a Laila falou, ele inicia numa internação, o primeiro ato que ele comete, ele já é internado, o outro comete 10 para ser internado logo depois. Então, ele precisa entender por que daquela trajetória, o que está acontecendo na vida dele, para que ele cometa aqueles atos infracionais e acabe ficando lá. E, além disso, para além dessa medida, é para o momento que ele sai. Porque não adianta nada ele cumprir uma medida socioeducativa e não entender que quando ele sair, ou ele muda as atitudes dele, ou ele vai voltar para o socioeducativo. E dependendo da idade, ele já vai até para o prisional. Então, isso precisa ser trabalhado dentro da medida, esse histórico infracional dele, para que haja uma responsabilização de fato desse adolescente. Tati, eu queria ouvir você também. Eu queria só que você pontuasse um pouco como que o ato aparece também em relação ao tempo. Além do que você já ia falar. Vou falar um pouquinho também. Então, muita coisa para falar, né? Eu acho que esse é um tema muito polêmico, assim. Eu fui anotando algumas coisas aqui para eu não me esquecer, mas isso que a Ana traz da questão da exceção, né? Da internação, e eu estou estudando isso, a gente observa que isso não é um critério tão respeitado assim, né, pelo Poder Judiciário. Então, a gente vê, inclusive, nos estudos que apontam um grande percentual de atos infracionais contra o patrimônio, né, que não deveriam, atos que não deveriam ter recebido medida de internação e de adolescentes que estão internados, né. E aí, uma outra coisa que chama atenção é que o público que está privado de liberdade no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, é um público que tem características muito específicas, né? Que é o público preto, pobre e vulnerável, né? Infelizmente, isso não é uma realidade só do Brasil, né? Eu fiquei muito triste quando eu descobri isso, né? E os estudos apontam que isso não está vinculado ao fato de que a pessoa que é pobre, que está passando necessidade, comete mais atos infracionais. Na verdade, isso tem a ver com uma relação com a questão do recurso, porque jovens de classes mais abastadas, eles têm, inclusive... podem, inclusive, cometer mais atos infracionais do que os jovens vulneráveis, mas eles têm recursos muito mais favoráveis de conseguirem se defender e não chegarem ao socioeducativo e à privação de liberdade, né? E, além disso, a gente tem também um preconceito mesmo, uma discriminação do Poder Judiciário com relação à classe e à cor, né? Então, não sou eu dizendo isso, tem vários estudos que apontam esse preconceito, né? Essa discriminação. Então, eu entendo, assim, que hoje o sistema socioeducativo, ele é planejado em cima desse público específico. Eu já discuti várias vezes com colegas de trabalho que se chegasse um adolescente de classe média alta, com todos os direitos garantidos, a gente não saberia o que fazer. Né? Porque eu acho que o trabalho ele gira muito em torno da
garantia de direitos desses jovens, que chegam quase todos com direitos violados, né? Muitas vezes, desde a infância, esses jovens têm direitos violados, e aí o que não deu certo no decorrer da vida deles culminou na chegada deles na privação de liberdade. E aí a tentativa, muitas vezes, é de garantir esses direitos para que o adolescente consiga se restabelecer e consiga construir uma nova trajetória, né? Então, a Laila trouxe um pouco dessa ideia, né, do contexto, do macrosocial, né? A psicologia atua muito nessa questão do microsocial, do que é o particular, da estrutura psíquica, né? Mas tem todo um sistema e um contexto macrosocial que muitas vezes o que o adolescente comete, eu questiono assim, será que foi uma escolha, né? Eu acho que muitas vezes é uma falta de escolha, né? É uma falta de possibilidade, uma falta de oportunidade, né? É um repetir, né? De histórias, né? De vidas que se repetem, né? Assim, de vidas que não têm possibilidades diferentes dessas, né? Então eu acho que muitas vezes a gente atua para tampar esses furos, né? Da rede que foi acontecendo ao longo do caminho. Eu questiono se a gente conseguisse garantir todos os direitos desses jovens, será que teriam tantos jovens privados de liberdade, né? Será que teriam tantos jovens infracionando, né? É uma questão assim que eu trago, que me faz pensar. E aí, com relação aos adultos, né? Quando a gente compara, inclusive o tempo, né? Muitas vezes a gente já viu adolescente que cometeu o mesmo ato que um adulto, o adulto foi preso, o adolescente também, e o adulto é solto antes do adolescente. E o adolescente não entende isso, né? Mas por quê? Eu estava junto com ele, fulano já está solto, né? Então é isso que a gente tem, assim, esse clamor social, essa visão do senso comum de que o jovem não é responsabilizado, ele não é punido, e na verdade, na prática, ele muitas vezes ele é punido muito mais do que um adulto, né? Por um tempo muito maior. Por uma série de questões, porque às vezes um adulto ele é condenado a 6 anos, mas aí ele vai cumprir só 1/6 da medida, da pena, quer dizer, né? E aí ele vai ser liberado antes. Tem uma série de fatores que explicam, né, essa diferença na prática de um tempo maior de um adolescente. E outra questão também é porque às vezes o adolescente cometeu um ato muito leve e ele fica mais tempo, né? Muitos atos que um adulto nem chegaria a ter uma privação de liberdade e um jovem chega a ter privação de liberdade, né? Outra coisa que eu observo também com relação ao tempo da medida é que muitas vezes a questão da vulnerabilidade do adolescente faz com que ele permaneça mais tempo na medida por uma dificuldade de articulação de rede para poder possibilitar o desligamento desse jovem, do que às vezes, do que isso está relacionado às vezes ao ato infracional, né? Então, às vezes, os jovens que não têm família, que são de abrigo, têm trajetória de rua, né? Não tem essas referências, às vezes o ato é leve, né? Tem situações que o adolescente está ali numa situação de rua e comete um ato, às vezes, próprio da sobrevivência, e aí ele fica ali por muito mais tempo, né? Pelo mesmo tempo ou mais do que um jovem que cometeu homicídio, né? Então, eu acho que a política, ela ainda é pensada e formada para atender esse público vulnerável, né? Então, eu acho que são questões, assim, que a gente precisa pensar muito, né? Quem é que está privado de liberdade, né? Assim, que atos são esses, né? É isso que eu queria falar. Ô, gente, eu vou aqui, então, para o encerramento, né? Para a nossa última questão. Vamos trazer um caso real para os alunos poderem visualizar um pouco de como que a gente trabalha e como que essa informação chega para a gente. Então, como vocês estão percebendo, né? Nós estamos falando aqui da equipe técnica, é uma equipe multidisciplinar,
composta por terapeuta ocupacional, psicólogo, assistente social, ATJ, que é a formação em direito, analista jurídico, o pedagogo e temos também o enfermeiro. A gente não está contemplado aqui nesse grupo, mas nas unidades nós também temos. Isso não quer dizer que todas as unidades tenham todos esses profissionais, muito pelo contrário, a gente trabalha aí com uma grande defasagem profissional. Mas, em tese, a gente deveria ter todo esse corpo de técnicos, e não somente um deles, que é a contagem numérica do número de profissionais tem a ver com o número de adolescentes. Então, vamos pensar aqui um caso real. Chega para a gente simplesmente um ofício, um documento do juiz, dizendo que uma adolescente ou um adolescente, a questão não é o gênero, cometeu um homicídio, matou a avó materna. Chega essa informação para a gente. O adolescente chega na unidade e aí vamos pensar aqui o que cada área de formação vai percorrer, quais serão os instrumentos, quais serão as articulações, quais serão os contatos, as principais perguntas que serão feitas diante dessa informação. Que é assim que o sujeito chega na unidade. Ele chega tipificado por um ato. E aí entra um profissional e aí entra um indivíduo. Então, quais são as perguntas, quais são os caminhos que cada profissional vai percorrer diante dessa tipificação? Vamos lá, então. Podemos começar, então? Tati? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar o sujeito como um todo, né? Como um indivíduo e não trazer o ato infracional como principal, né, questão. A gente tem que enxergar o sujeito por trás do ato infracional, né? Então, eu acho que a primeira questão que a gente tem que trazer é compreender, né? O que aconteceu, por que aconteceu, que contexto foi esse, né? Assim, entender o que está girando em torno daquela história ali, né? Então, eu acho que a gente tem que, muitas vezes, independente do ato infracional, conseguir entender a história e identificar quais são os pontos que a gente pode contribuir para o trabalho desse jovem, né? Assim, para a gente conseguir fazer o desligamento dele o mais breve possível, né? Que isso é um princípio da medida, e de que maneira que a gente pode reinserir esse jovem de uma forma que isso possa não se repetir, né? Minimizar isso, assim, ao máximo. Eu acho que, nesse caso, a psicologia tem mais a contribuir, porque eu acho que, de modo geral, nos outros campos, a gente vai tratar da mesma maneira, independente de qualquer ato infracional. Eu vou querer saber qual foi, se já fez algum curso, qual o interesse profissional que você tem, qual área de esporte, cultura e lazer você tem interesse, vou inserir nas atividades, vou fazer os encaminhamentos, a gente vai atuar da mesma maneira, independente do ato infracional. A gente tem que tratar, né, todos os adolescentes da mesma maneira, independente, né, de qual seja esse ato. Aproveitando a deixa, né, já que a Tatiana cita aí a psicologia nesse caso, Laila, você pode dizer um pouco de como que a psicologia entraria nesse caso? Só acrescentando, eu acho que, além da psicologia, também, nesse caso, o serviço social tem muito a contribuir, né? Como o ato infracional se dá no seio da família, eu acho que também é muito, muito importante entender esse contexto familiar que levou a isso, né? Mas é muito importante, assim, em alguns casos, porque esses casos, assim, já chegam com muita comoção, né? Já chegam com reportagem. Então, a gente já tem que chegar sabendo que a gente precisa se despir dessas questões morais, das coisas que a gente escuta nos jornais e que às vezes a gente já chegou no atendimento sabendo que caso é aquele, isso é muito comum quando o caso é muito de repercussão, assim. Então, a primeira coisa é a gente se despir disso para poder atender, né? Nesses casos, é muito importante verificar se a gente não está lidando com um transtorno,
né, um transtorno psiquiátrico mais sério, assim, se é o caso de uma psicose, né, porque geralmente as relações intrafamiliares, né, são relações de afeto positivo. Então, se chegou a um nível de um cometimento de um ato infracional, né, de um homicídio dentro da família, a gente precisa entender se aquele sujeito ele não precisa de um acompanhamento psiquiátrico psicológico, né? Isso é muito importante. E como que a gente vai fazer isso nos atendimentos e encaminhando propriamente, né? É importante que esse sujeito ele apresente a necessidade de ser encaminhado, né? Então, se esse adolescente chegar para você e falar assim, não, tô tranquilo, tô de boa, não acho que o que eu fiz tenha implicações, não está me angustiando, não é motivo de angústia, então, não acho que tem motivo para conversar com outra pessoa para ser encaminhado, né? Então, você não encaminha. Então, depende muito daquilo que o sujeito apresenta para você no atendimento. Mas, de um modo geral, eu acho que é muito interessante a investigação em atos infracionais mais assim, pesados, né? Que a gente sabe que mexe com a estrutura psíquica, principalmente de um adolescente que ainda não está com a estrutura formada, né? Está em desenvolvimento. É importante esse encaminhamento para o acompanhamento, né? Esse adolescente também ele vai lidar com as questões, ele perdeu um membro da família, foi pelas próprias mãos, vai revisitar a cena do ato infracional algumas vezes, isso é muito comum. Então, é importante que tenha o encaminhamento e que também tenha uma investigação se existe um sofrimento psíquico que também merece atenção, que levou à prática daquele ato infracional. Estão fazendo então aí o caminho. Você pode contar um pouco como é que o serviço social entra, no caso? Meu áudio tá bom, Débora? Tá. Tá, ótimo. Eu acho que eu vou muito nessa toada que a Laila traz pra gente, assim, dessa conversa do serviço social com a psicologia, porque geralmente esses casos chegam na unidade, né, assim, tendo um pouco o caso que você trouxe em tela, né, assim, a família vai chegar de alguma forma, né, assim, tanto ou a presença na unidade, como pela ausência, né, assim, considerando a repercussão do ato dentro daquele seio familiar. Então, essa conversa muito com a psicologia, muito da forma com que a gente vai lidar com as abordagens com essa família, vai dizer muito de como que vai ser a condução também, né? Assim, porque isso que a Laila traz, assim, se for um caso de sofrimento mental, né? Se um caso de algum tipo de transtorno, as ações com a família, com a mãe, com o pai ou com alguma referência familiar vai dialogar muito com o acompanhamento de saúde mental ou não, ou com também a forma com que a família aparece na unidade, né? Assim, tanto pela presença, muitas vezes pela ausência. Né? Assim, que a ausência, às vezes, vai significar uma fragilização de vínculo, vai significar a necessidade de busca de outro tipo de referência. Então, para além do ato, eu acho que o adolescente, né, assim, ele chega na unidade e essa história de vida dele vai aparecer de alguma forma. Então, né, assim, uma escuta mais empática, um acolhimento dessa história, dessa trajetória de vida, vai fazer com que a gente tenha algum tipo de intervenção ou não. Né, que seja no âmbito da saúde mental, que seja no âmbito da assistência social. Então, eu acho que as ações vão vir muito a partir da forma com que essa família ou essa referência familiar surge na unidade. Né? Assim, muitas vezes a gente se depara com casos em que, de fato, o adolescente chega e, junto com ele, chega uma série de conflitos intrafamiliares. Né? Assim, muitas vezes é o que vai levar, muitas vezes, à prática do ato infracional ou algo que está e que precisa de algum tipo de manejo, que não é só da unidade, aí eu vou dizer um pouco da incompletude institucional, né? Assim, que é algo que vai ser no território, que vai ser com as ações da assistência, da saúde mental, e aí o diálogo com a psicologia e com a comunidade socioeducativa vai acontecer de forma mais efetiva, porque as ações com a família, o atendimento individual, a visita domiciliar, que seja algum tipo de intervenção mais voltado para aquela realidade sociofamiliar, a gente vai ter que escutar um pouco aqui, escutar um pouco ali, até para poder nortear as nossas ações, né? Assim, partindo eu acho que do pressuposto do que vai surgir também no atendimento com o adolescente, né? Ana Cláudia, como é que esse caso entra aí no campo jurídico?
Bom, no campo jurídico, a gente esbarra, a depender do adolescente, com o fato dele estar conversando com um advogado, né? Porque, às vezes, assusta e não quer nem contar sobre o ato. Outros disparam a falar como se a gente fosse defendê-los, né? Nesse sentido, e outros não vou falar, e por que você está aqui, não sei. Então, a gente esbarra um pouco nisso. Mas eu concordo com a fala de todos vocês, no sentido que tem que ter a gente tem que se despir, né? De todos esses pré-julgamentos que já chegam. Um caso desse, principalmente, quando a mídia entra, a gente tem que tomar um cuidado também com o direito do adolescente, porque a mídia vai tentar expor de todas as formas. Inclusive, às vezes, expõe até a imagem. Então, nesse caso, a gente tem que acionar o Ministério Público para que sejam tomadas todas as providências para que o direito do adolescente seja resguardado. Porque a partir do momento que o adolescente é condenado, a gente vai partir para a execução da medida socioeducativa. Nós, como socioeducativos, como centro socioeducativo, né? A gente vai acompanhar essa execução de medida. Mas até que ele seja, de fato, condenado, né? Ter uma aplicação de medida socioeducativa, a gente tem que tomar cuidado para que todos os direitos dele, processualmente falando, sejam resguardados, para que não haja também qualquer nulidade, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí, gente, um ponto muito importante também do nosso trabalho, né, nas unidades socioeducativas, é a produção dos relatórios. O Hudson chega a citar aqui, mas é através do relatório que o Poder Judiciário acompanha o cumprimento da medida desses adolescentes. Então, todos esses profissionais que falaram participam da produção desses relatórios. E um grande dilema, um grande desafio que a gente tem é de realmente conseguir imprimir ali o sujeito e nos desfazer das nossas morais. Então, a gente precisa dar lugar ao sujeito nesses relatórios sem que nós façamos interpretações morais sobre essa medida socioeducativa, o que é muito difícil. Porque qual ser humano que não é parcial? Mas aí fica aí uma reflexão de como que a gente faz a condução dessas medidas socioeducativas e qual que é o poder que o técnico tem. Porque é o técnico que vai fazer a sugestão de um desligamento, que vai fazer uma sugestão do fim dessa medida socioeducativa. O Poder Judiciário pode vir a acatar ou não. Em grande parte, o Poder Judiciário realmente corresponde a uma leitura do técnico. Mas pode acontecer que o juiz discorde da interpretação do técnico. Mas nós fazemos relatórios regularmente sobre o cumprimento dessas medidas socioeducativas. E é isso um pouco que eu queria compartilhar com vocês, né? Como que é o trabalho da equipe técnica. E aí, gente, então, eu queria agradecer a todos e todas pela participação, pela disponibilidade. Eu acho que, na medida que a gente consegue compartilhar um pouco sobre o socioeducativo, a gente consegue também enfrentar aí significantes, por exemplo, sobre embates e polêmicas sobre a redução da maioridade penal. Então, eu acho que a gente precisa discutir o socioeducativo com as pessoas que trabalham dentro dessas unidades. E vocês, né, como futuros gestores, né, vocês, alunos que estão aí estudando administração pública, numa possibilidade aí de vocês virem a trabalhar na segurança pública, é muito importante esse diálogo com quem trabalha dentro das unidades, essa compreensão realmente dos dilemas, dos desafios e das pessoas que atuam lá dentro. Então é isso, muito obrigada